Que a lateral do Chelsea é um dos grandes problemas do time na temporada, isso ninguém tem dúvida. Mas qual seria a melhor opção para ocupar essa posição no Chelsea para a próxima temporada? Nomes como Ditível do Leicester, Tagliafico do Ajax e até do brasileiro Alex Telles do Porto foram cogitados. Qual jogador se encaixa mais nas ideias do Lampard e qual é o melhor custo-benefício? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu, Gustavo, juntamente com o Leonardo Freeze, novo colunista do Blues of Stanford, diretamente da Angola. Fala pessoal, estamos aqui para mais uma semana, a terceira semana de conteúdo aqui no YouTube do Blues of Stanford. Já de antemão, eu quero agradecer a todo mundo, todas as mensagens, o feedback de vocês sobre os dois primeiros vídeos, com o VSR, com o Fernando Campos, sobre Werner e Ziyech. Se você ainda não assistiu, aconselho você depois de terminar o vídeo, entra ali no canal do Blues of Stanford, confere os dois também, que ficou muito legal. E a gente está aqui hoje para falar sobre os laterais esquerdos do Chelsea, um dos grandes problemas do time na temporada, como eu falei na abertura. Então a gente vai debater os principais nomes, os nomes que estão sendo cogitados, se os dois atuais servem na próxima temporada ou não. E para isso, estou aqui com o Leonardo Freeze, colunista do Blues of Stanford. Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado e um abraço para toda a galera que apoia e segue o Blues of Stanford. É uma honra estar aqui a falar para vocês e pronto, cheguei ligado. Leonardo, que é da Angola, a gente trouxe aqui a nova contratação do Blues of Stanford para ser dos nossos colunistas no site. Já de antemão, já para começar, te inscreve, quem não é inscrito, deixa o like, compartilha nos grupos de WhatsApp, com quem vocês quiserem, para que a gente siga produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Leonardo, lateral esquerdo, opinião sobre Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Servem para o Chelsea? São úteis ainda? Ou você acha que já o ciclo já terminou e é hora de ir embora e o Chelsea renovar essa lateral esquerda? Bem, o que acontece? Infelizmente, tem sido o setor mais carenciado do nosso elenco no momento. Fora a zaga temos o setor da lateral esquerda, que tem sido, portanto, um dos setores a ter em conta em termos de contratações, em termos de novas caras. Então, porque infelizmente, os números dos nossos laterais esquerdos estão muito abaixo daquilo que era, portanto, expectativa no final da temporada passada. E estou falando exatamente sobre o Emerson Palmieri, porque no sistema, no conceito do Maurício Sarri na temporada passada, eu notei que o Emerson Palmieri encaixou-se bem, tendo em conta o conceito de jogo do Maurício Sarri. Então, e nesta temporada esperou-se muito do Emerson Palmieri e, portanto, especulou-se que ele seria titularíssimo absoluto com relação ao Alonso, porque o ano passado foi bem e tudo mais, e até, sublinho, no princípio da época, na Supertaça contra o Liverpool, ele também foi bem. Então, infelizmente, ele não correspondeu às expectativas e teve números muito baixos, e vai tendo números muito baixos. Pelo que é necessário a renovação na lateral esquerda, porque o Marcos Alonso é aquilo que nós sabemos. Num sistema de 3-5-2, ou seja, com 3 zagueiros, ele é do melhor que há, mas naquilo que é o conceito que o Lampard traz para o Chelsea, que é uma formação de 4-3-2-1, por vezes um 4-3-3, então o Marcos Alonso acaba por pecar muito defensivamente, ainda mais com uma zaga que não inspira nenhuma confiança. Então, pelo que é necessária a renovação urgente, na minha opinião, do setor da lateral esquerda do clube. Para mim é urgente. O Alonso, ele é muito importante nessa linha de três, é um cara que sempre já até dá para dizer que resolve muitos jogos, ajuda muito o Chelsea em pontos, né? Foi assim na temporada toda e é assim desde que ele chegou. Tanto que foi o melhor lateral esquerdo da Premier League com o Conte sendo ala, não sendo lateral. Não, né? Sendo lateral. E em relação ao Palmeiras, ele começou muito bem a temporada, né? Como você falou, as primeiras rodadas de Premier League dele, a Supercopa contra o Liverpool, foi muito bom, foi de um nível muito alto. A gente até imaginava que seria um cara que poderia ali resolver os problemas. Mas aí veio a lesão, voltou quando não devia voltar, se machucou de novo e ali acabou. Né? A última notícia que surgiu é que ele vai pedir para o Chelsea para ser transferido, para voltar para a Itália, até porque ele é o titular da seleção italiana. Ele tem uma Eurocopa para jogar ano que vem. Né? Ele tem uma Eurocopa para jogar. Então é compreensível. É um cara que não dá para dizer que foi uma decepção.
Acho que Não. jogou o que tinha que jogar, talvez poderia ter sido um pouco melhor, mas nada muito além disso. E pode voltar para a Itália, que é um lugar onde ele vai jogar e é o país dele, né? Brasileiro, naturalizado italiano, mas é lá que ele fez a carreira toda praticamente. E sobre os nomes, hoje a gente tem aí Chilwell, do Leicester, Tagliafico, Alex Telles. Vamos por ordem, vamos pelo que você mais gosta. Alex Telles, o que pode dizer dele? O que tu Bem, acha, o que tu conhece dele? E como ele poderia acrescentar no time? É o seguinte, o Alex Telles é simplesmente nos últimos 3, 4 anos, se não me engano, corrijam se eu estiver correto, o melhor lateral esquerdo a atuar na Liga Portuguesa. Os números dele são muito altos. O Alex Telles iria acrescentar muito à nossa equipa, principalmente, e eu faço essa análise tendo em conta o conceito de jogo do Frank Lampard. O Frank Lampard, ele propõe uma equipa muito dinâmica. Ele propõe uma equipa ofensiva, mas com agressividade, ok? E o Alex Telles é muito agressivo com a bola. Ele é muito agressivo com a bola e o diferencial dele, sobretudo, é a qualidade que ele tem com a bola nos pés. Ele faz bons centros são cruzamentos, ele cruza muito bem, ele tem bastante profundidade, ele tem um ótimo chute fora da área e, acima de tudo, tem um equilíbrio defensivo. Então, eu acredito que dentre os dois, ou dentre os três, incluindo o Alex Telles no pacote, ele para mim seria aquele que melhor traria para a equipa, até num sistema de 3 zagueiros, porque nós sabemos que o Frank Lampard é muito versátil em termos de formação, ele muda muito o sistema da equipa, o sistema de formação. Então, até num sistema de 3 zagueiros, ou seja, ele jogando como ala, o Alex Telles também ofereceria muito para a equipa. Então, eu gosto muito dele, eu sou suspeita a falar sobre o Alex Telles, porque sou super fã, mas eu acredito que sim, eu acompanho ele de perto, e fora os aspectos dentro do campo, ele tem um fator que é essencial, que eu chamo de fator extra-campo. Ele tem uma mentalidade forte, ele é muito forte mentalmente. Então, se o Chelsea quer voltar a ser uma equipa vencedora, é importante contratar jogadores que possuam esse tipo de mentalidade. E por mim o Alex Telles tem, ele sabe do potencial que tem, ele sabe aquilo que pode, portanto, proporcionar para qualquer equipa, e isso para mim é super importante para uma equipa que quer, portanto, chegar a vencer títulos, como é o caso do Chelsea. E ter laterais de nível é muito importante, né? A gente pega hoje, a gente traz para a realidade do Brasil, hoje o Flamengo tem 2 baita laterais, Rafinha e Felipe Luiz. A gente leva para a Europa, o principal time hoje do mundo talvez tenha ótimos O laterais. Liverpool. O Arnold Exatamente. e o Robertson. Então, e o Robert. são os presídios de bons atrás. Em relação ao Telles, eu acho que talvez ele é muito bom ofensivamente, isso é fato, mas eu acho que ele não tem tanto equilíbrio. Eu acho que falta um pouco a questão defensiva para ele. Ele é muito mais ofensivo do que defensivo, mas ele não é uma avenida tão grande quanto o Alonso, digamos assim. Exatamente. O Alonso é muito pior defensivamente que o Telles, né? Em contrapartida, o outro nome que a gente tem é o do Tagliafico, que é um lateral aí sim bem mais defensivo, né? Um lateral que ajuda também no ataque, que sobe, que contribui com assistências, mas ele é mais defensivo. E aí a gente entra numa questão que não vale só a gente pensar no lateral em si, a gente precisa pensar no modelo de jogo e quem joga perto dele. Eu falei com o Fernando Campos sobre isso. Inclusive, mais uma vez, quem não assistiu o vídeo sobre o Werner, a gente analisou o Werner. O Werner é um atacante que não recompõe. Então você não pode ter o Marcos Alonso ali, você não pode ter, talvez, não sei nem se o Telles seria esse cara, porque o Telles teria que ficar muito mais. Se você não tem um ponta, não um ponto, mas um atacante de lado que recompõe, imaginando que o Werner vai jogar caindo pelo lado esquerdo, você precisa ter um lateral esquerdo que seja mais forte defensivamente. E aí o Tagliafico entra nesse caso. Óbvio, a gente está pensando num cenário com o Werner jogando pelo lado esquerdo. Se o Lampard imagina o Pulisic pelo lado esquerdo e o Werner como centroavante, aí esquece, aí tá tranquilo, porque o Pulisic volta a ajudar também, né? O Pulisic também recompõe assim com o Zé, que fez isso pelo lado direito. Mas isso é interessante. E sobre o Tagliafico, não acho uma boa. É um cara que tá barato, né? Um cara aí de 25. O preço dos dois é bem parecido, na verdade, né? Coisa aí de 25 milhões. Acho que o Tagliafico tá ligeiramente mais caro. Eu vi na ordem dos 28 milhões, numa certa altura.
Mas também ouvi numa outra altura 23 milhões, relativamente mais baixo Exatamente. O Telles, com relação a algumas Alex pessoas Telles. colocam ele como valendo 20 milhões por estar fora, por estar em término de contrato. Outras já colocam que o Exato, Porto só exatamente. libera por 40, mas está nessa faixa, não é nada perto do Chilwell, que é o que a gente vai falar daqui a Não pouco, é, que está, não é, né, exatamente. extremamente caro. Bem, sobre o Tagliafico, eu vi recentemente, acompanhei, recentemente fiz uma investigação sobre os números do Tagliafico e sobre as prestações do Tagliafico. Eu, na verdade, para ser sincero, eu contrataria qualquer um dos dois, tanto o Alex Telles como o Tagliafico, porque o Tagliafico é muito bom. O Tagliafico é muito bom. É aquilo que tu disseste, muito bom defensivamente, e ele não é nulo ofensivamente. Não é nulo ofensivamente. O Tagliafico sobe bem. E é aquilo que tu disseste mais uma vez sobre o sistema de jogo. Eu imagino um Alex Telles acrescentar muito à equipa com um Pulisic no lado esquerdo. Porque eu acredito muito que o Pulisic será um dos grandes nomes na próxima temporada. Tanto é que eu escrevi sobre o Pulisic, se não viram, aproveitem e acessem o site. Mas, entretanto, com um Werner na esquerda, eu também compraria o Tagliafico, porque o Tagliafico fornece um maior equilíbrio no sistema de jogo. Fornece um maior equilíbrio porque ele defende bem, ele é muito agressivo defensivamente. Ele é muito agressivo defensivamente, raramente foge o lance. Aquilo é o que eu acho importantíssimo para um lateral, não fugir o lance, não, portanto, balançar na forma defensiva e, acima de tudo, o Tagliafico até faz gols. Portanto, sobe muito bem ofensivamente. Só não tem a qualidade de passe, só não tem aquela profundidade que o Alex Telles tem, com a bola nos pés ofensivamente, mas ele oferece muito em termos de equilíbrio de jogo. Ele é um lateral bem equilibrado. Se nós procuramos um equilíbrio, seria melhor o Tagliafico, mas se nós procuramos um sistema de jogo, ou seja, um equilíbrio por parte só do lateral, seria o Tagliafico, mas se nós procuramos o equilíbrio por parte do ponta e do próprio lateral em si, seria melhor o Alex Telles. A gente tem que. Exatamente, é esse o ponto. A gente precisa não dá para analisar só o jogador, só o lateral. Existe todo um entorno dele que é muito importante. Sistema de jogo. E dentre esses três, eu acho que assim, o mais equilibrado mesmo seria o Chilwell. E aí o Chilwell tem uma porrada de coisa a favor dele e menos a bola, talvez, porque ele vem jogando muito mal, né? Não vem fazendo boas atuações e é natural. É um lateral de 23 anos, é mais novo que o Werner, por exemplo, que ainda vai evoluir, que ainda tem tempo de casa. Eu acho que talvez todo esse preço, toda essa pressão do Leicester pedindo um valor tão alto, talvez tenha dado uma mexida com ele, a gente não sabe como que é. Mas é um lateral que não é tão brilhante ofensivamente, mas também não é um desastre defensivamente, é um cara equilibrado, que ainda vai evoluir, né? E aí conta a questão de ele ser inglês, de ele ser jovem, de ele tá acostumado com a Premier League, né? Como eu disse, um monte de fatores a favor dele. Só falta ele demonstrar isso, ele justificar isso jogando bola, né? Que é o que ele não vem fazendo já há algum tempo. Ele começou a temporada muito bem, mas depois caiu demais. Tu acha que ele seria uma boa opção? A gente também tem que pensar na questão dele ser inglês, né? Que conta muito, e ser um desejo do Lampard. Pelo que a gente vê, o Lampard quer o Thiago. O que tu acha disso? Para ser sincero, a primeira opção, desde que eu notei as deficiências no lado esquerdo, a minha primeira opção era o Ben Chilwell, claramente. Logo no início da temporada, quando começamos a ver as deficiências no setor, eu pensei logo no Ben Chilwell, por causa de todos esses fatores que tu disseste. É inglês, tem apenas 23 anos, logo tem uma margem de progressão enorme. Logicamente, ele seria o primeiro nome. Por todos esses fatores, o Lampard quer uma equipa jovem, então ele faria parte desse crescimento todo, mas o único fator que vai a desfavor, ou que desfavorece no momento a contratação do Ben Chilwell é o preço pedido por ele. Eu acho que exigem muito por um lateral tão, não digo tão normal, mas não mais do que prontos, não mais do que aquilo que eles pedem. Ok? Isso não é um lateral que chega pronto, né? É um lateral que ainda vai pronto, evoluir.
E por ser um Exatamente. lateral, não existe pagar 70 milhões, 80 milhões. Exatamente. Né? Por 40, 50, eu Exatamente. acho um baita negócio. Eu acharia um negócio realmente legal. Eu acho que até que o Chelsea vai tentar isso. Só que o Leicester é um time muito difícil de negociar. O Leicester acabou de negociar o Maguire por uma grana Nós vemos o absurda. Maguire. Tornou o Exatamente. Maguire, com todo o respeito do mundo, mas o Maguire o principal o zagueiro mais caro da história. Né? Então é um Exatamente. time que é muito difícil de negociar, principalmente porque hoje o Leicester se coloca entre os principais times da Inglaterra. É o time que ficou em terceiro por boa parte da Premier League. Então ele pode fazer isso. Né? Ele tem moral o suficiente para negociar de igual para igual com o Chelsea e com o United. Então não é um time que vai fazer muita questão de negociar. Não sei que o Chilwell chegue e fale, eu quero ir pro Chelsea. Mas até que isso não Exatamente. aconteça, eu acho que vai ser difícil negociar com o Leicester e o Chilwell. Eu acredito que para resolvermos o problema da lateral esquerda no momento, as grandes opções são fixadas entre Alex Telles e Tagliafico, que são opções mais baixas em termos de preço e são opções mais imediatas em termos de função dentro do campo, em termos de números, em termos de, portanto, em termos de adaptação, ok? Podem ser de campeonatos diferentes, que não sejam a Premier League, mas nós temos o exemplo do lateral direito do Leicester, Ricardo Pereira. Ele saiu do Futebol Clube do Porto e está com ótimos números. Bom demais. E está com ótimos números. Ele compete diretamente com Arnold como melhor lateral direito da Premier League. E ele acabou de sair do campeonato português. Então, não acredito que a saída de um campeonato para o outro seja o fator primordial em termos de falta de adaptação. Não acredito nisso, até porque... O pessoal, ele superestima demais, né? Acha que a Premier League é o campeonato mais difícil do mundo e que a diferença é muito grande. Há diferença, sim, mas é uma diferença muito mais em intensidade do que em qualidade. Acho que existe uma Exatamente. diferença aí. Né? Qualidade, talvez a gente possa pegar campeonatos que talvez tenha até mais uma qualidade igual. Até porque na Premier League tem muito jogo muito feio também. Exato. Mas intensidade realmente é mais difícil. Se o cara chega, se é um cara É mais intenso, intenso. ainda mais tratando do Tagliafico, o meu preferido para vir e para jogar, acho que seria o Tagliafico. Até além do Ok. Telles. Eu acompanho também o Telles desde que ele surgiu aqui no Sul. Então eu acompanho ele desde sempre também. Acho um baita lateral. Acho que seria um ótimo nome também. Gostaria de ver ele na Premier League. Só que eu acho que ele tem cara um pouquinho mais de Ligue 1, entende? De PSG. Ah, dele. Acho que Exatamente. pela Exatamente. liberdade que ele teria, uma liberdade que talvez na Premier League ele não tem. E a gente precisa de um lateral que ajude a defesa. É algo inevitável. Se a nossa defesa por si só não se ajuda, a gente precisa de alguém que ajude ela. E trazer um lateral defensivo, um lateral marcador, como é o Tagliafico, que ainda pode evoluir, um lateral de 26 anos, que ainda tem uma margem de evolução, né? É um lateral mais 27, na pronto que o verdade. Chilwell, 26, 27, né? É um lateral mais Exato. pronto que o Chilwell, né? Mas ainda pode evoluir. Ainda talvez ele não tenha chegado ainda no auge da carreira dele. E se esse for o auge, acho que seria também um cara legal de trazer. Sim, Né? sim. Eu estaria satisfeito com esse Tagliafico que a gente vê hoje. Se ele Claro, estivesse claro, jogando no claro. Chelsea. Acho que seria Claramente. um ótimo nome. Assim como o Telles também já é um lateral pronto, que não tem mais muito para onde crescer. Talvez já Exatamente. tenha chegado no auge dele. E talvez o principal teste da carreira dele seja ir para uma outra liga. Né? E o Chiu é isso que a gente falou. É um cara mais novo, que tem ainda uma margem de crescimento. Esse sim, o cara é 4 anos mais novo que os outros dois, né? Então é um cara que tem uma margem de crescimento ainda, é inglês, tem o aval do Lampard. O único problema é o preço. Né? Não, o O Chilwell principal problema é o preço. dos últimos meses não se justifica, né? O Não preço está justifica esse preço, um preço tão elevado. Mas eu acho sim, qualquer um dos três, legal, mas por ordem eu iria de primeira opção, Tagliafico, segunda, Alex Telles, terceira, Chilwell. Você, enumere os três. Então, há essa preferência. Alex Telles, como primeira opção, Tagliafico e, E portanto, Ben Chilwell. Chilwell. Mas a diferença, e é necessário especificar isso, a diferença entre o Tagliafico e Alex Telles é como se fosse 9 para 10, ok? Para mim, eu compraria os dois. Nesse preço, eu compraria os dois. E teria uma baita competição aí na lateral esquerda. Os dois, o preço dos dois é o preço do Chilwell. É o preço do Chilwell, exatamente. Porque eu acho que ainda dá para analisar outras opções
dentro do mercado em termos de projeção a longo prazo. Okay? Não é o Chilwell o lateral mais promissor do mundo atualmente. Isso requer, se calhar, uma investigação. E eu acho que para estancar desde já o problema para o início da próxima temporada, que a princípio prevê-se uma temporada muito expectante para todos nós, os adeptos. Então, eu acho que uma dessas duas opções, o Alex Telles ou o Tagliafico, seria ótimo para dar uma certa tranquilidade naquele setor. Seria ótimo. E sem esquecermos que, na minha opinião, venderíamos o Palmieri e ainda continuaria o Alonso na equipa. Continuaria o Alonso. Eu prefiro o Alonso, porque acredito que nesse momento ele está bem mais equilibrado com relação ao Palmieri, mas não acho o Palmieri tão mal. Eu acho que o Palmieri simplesmente não se adaptou ao conceito de jogo que é fornecido pelo Frank Lampard, porque não me surpreende nada o Palmieri voando numa Inter com uma eventual transferência, ok? Então é simplesmente um fator de conceito de jogo que, portanto, retrai aquilo que é a evolução do Palmieri na equipe. Eu manteria o Alonso, compraria o Alex Telles ou então o Tagliafico. E se o Ben Chilwell eu tentaria umas 2 vezes, mas, portanto, não seria a prioridade. Não faria muito esforço se o Leicester continuasse e insistisse com esse valor. Só antes da gente fechar, só 2 pontos. Um sobre o Palmieri. Além de talvez ele não ter se adaptado ao estilo de jogo do Lampard, tem a questão das lesões. Ele voltou mal de lesão. E sobre o Alonso... Exatamente. Né? E sobre o Alonso, é aquele cara que eu já falei, inclusive, se não me engano, no vídeo com o Fernando Campos, que a gente falou ali sobre o setor do Werner, né? O Alonso, ele é um cara que consegue mudar jogo. É um cara legal para você ter no elenco. E até dependendo da partida, do adversário, é um cara interessante. É aquele cara que vai mais, que chega mais, que tem um cruzamento péssimo, mas que tem um bom chute, que tem uma boa chegada no ataque. Então, eu acho que ele tem mais a acrescentar do que o Palmieri, né? Apesar de eu achar o Palmieri um bom lateral. Mas eu acho que é isso, né? Fechamos tudo, falamos o suficiente, apresentamos as 3 possibilidades, quem o Chelsea pode buscar, se algum dos dois pode ficar, qual deveria ficar. Sem esquecer que a gente ainda tem o Madsen, que é um lateral de muita qualidade. Ainda tem o Madsen. Muita qualidade, que eu espero ver muito. Tem uma margem de progressão enorme. Absurda. Que pode jogar de volante também, pode jogar de lateral esquerdo. Um dos donos ali da seleção de base da Holanda, baita do lateral, baita do jogador, que eu espero ver ele em 2020 e 2021. Então, Leonardo, fechou? Fechou. Muito obrigado. Seguimos aí na parceria. Tem texto do Leonardo no blog falando sobre o Pulisic. Sobre o Palmieri, tem a notícia que o Guilherme escreveu lá também, explicando os modos de negociação, que ele pode vir a ir para a Inter, que o Conte quer ele. E é isso. Curte, se inscreve. Semana que vem a gente está de volta. Leonardo, muito obrigado de novo. Eu que agradeço pelo convite. Para qualquer outra ocasião, estou aqui prontíssimo para falar sobre o Chelsea. Olha, rapaziada, a gente se vê na próxima semana.